Olá, este é o Arquivo Vivo. Como a gente costuma dizer aqui, eu e o Percival de Souza, aqui você vai ser muito bem informado a respeito dos casos. Você vai saber como trabalha a polícia, como trabalha a justiça, como trabalha o Ministério Público, como trabalham os jornalistas, como trabalham os advogados, como trabalham os criminólogos, criminologistas. E hoje a gente vai conversar aqui numa conversa muito boa e você vai se inteirar de muitas coisas aqui, de quem esteve frente a frente muitas vezes com os criminosos mais conhecidos e os piores criminosos do país. Nós vamos conversar hoje com Ilana Casoy. Ilana Casoy é escritora, criminóloga e ela vai nos contar um pouco a respeito do trabalho dela. Você vai ter uma aula hoje aqui de como se observa o perfil, de como se analisa a conversa de alguém envolvido em um crime. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, juntos aqui para conversar, ter a nossa aula de criminologia hoje, com a Ilana Casoy. Então, nós vamos destrinchar várias situações e vários casos, principalmente a mente assassina. E é exatamente isso. Ilana, conta um pouco pra gente, nessa sua trajetória toda, nessa conversa toda com vários e vários envolvidos em casos, de tudo isso, o que você tirou até agora? Acho que o que mais me impressiona depois de mais de 20 anos é como a verdade tem várias facetas. Cada um tem a sua, para chamar de sua. Cada um enxerga a mesma situação de jeitos completamente diferentes. Você nem parece que está falando do mesmo fato. Isso acontece nas entrevistas, isso acontece nos júris. Sobre o mesmo fato, todo mundo jura várias coisas diferentes. E isso foi me levando a para eu conseguir obter mais informações, a afastar um pouco o meu julgamento, o que eu penso, o que eu sinto, e abrir mais os meus ouvidos para o que está sendo dito. E tentar vestir esses sapatos, né, ou esses óculos de quem está falando comigo. Que eu acho que é o lugar mais difícil de estar, que é na cabeça do matador, né? Como é que é o nome que o Percival generosamente fez o primeiro prefácio do primeiro livro, que foi como uma profecia, né? Que ele chamou o prefácio de Cabeça de Matador e disse que eu ia interpretar essas cabeças, e é de fato o que eu tento fazer. Mas para fazer isso, eu não posso ter raiva da pessoa que eu estou entrevistando, e às vezes dá. Já fui no banheiro muitas vezes socar a pia ou vomitar e volto, porque eu não quero... A última coisa que eu quero saber é do crime, que eu já sei, né? Eu quero saber da pessoa. Agora, Ilana, hoje é comum nos crimes considerados mais graves se dizer que o autor não está bem da cabeça, tem distúrbios mentais, não sabia o que estava fazendo. Então pergunto, existem os imputáveis, não há o que se discutir. Existem os inimputáveis, aqueles que argumentam que não tinham discernimento para fazer o que fizeram, e o fronteiriço, que está ali no meio entre uma coisa e outra. Quando se diz isso, é inimputável, semi-imputável, qual a sua linha de trabalho numa situação dessas, que tem sido muito comum? Bom, primeiro que louco é um lugar comum, né? Todo mundo é louco, se faz qualquer coisa muito diferente para o bem ou para o mal. Eu não gosto desse lugar hoje banal, porque a insanidade mental, nos casos que eu estudo, é responsável por menos de 10% dos casos. Mas no Brasil, a gente são 3 países no mundo que tem essa zona cinzenta da semi-imputabilidade. Ele entendia o que estava fazendo, mas ele não conseguia se controlar sobre isso. Então a gente tem Brasil, Israel e Alemanha, que ainda tem esse lugar do... Como dizia o Daniel Barros, um psiquiatra amigo meu, ele fala assim, olha, muito fácil você dizer quando não é e quando é com certeza, mas isso do meio é muito complicado. Distúrbios todo mundo tem, né? Agora, qual é o nexo causal
esse distúrbio determinou esse crime. Por exemplo, você pode ser anoréxico e não ter nada a ver, a não ser que você mate pessoas gordas, isso não vai ter nexo com outro, se você matou sua esposa, por exemplo. Eu acho difícil e acho muito banal. Por exemplo, o psicopata, menos de 1% da população mundial é psicopata. Psicopatia tem graus, até certos graus De esquizofrenia. de psicopatia. Até certo grau pode ser até benéfico. Tem profissões que necessitam graus mais altos. Por exemplo, bombeiros, policiais do BOP. Você acha que dá para eles terem remorso no meio do caminho? Para eles terem... Eles são menos sensíveis. Eles precisam ser, eles têm mais coragem. Atletas de esporte de risco, gente que faz esporte radical. Todo mundo que pula de paraquedas? Não, a maioria nem vai. Então, você tem geneticamente explicação de gente que tem uma necessidade maior de adrenalina e que lida melhor com ela. Agora, quando chega lá no menos de 1%, aí nós estamos falando de gente que deixa um rastro de sofrimento atrás deles. Mas não é zero. Não deve nunca ser zero. Você não quer que outra profissão, um chefe de UTI, de um pronto-socorro, cara, se ele não for frio, ele não te socorre, ele vai chorar com a tua mulher, com os teus filhos que estão todos ali, emocionando e deixando todo mundo fora do prumo. Então são graus. Então hoje está muito banal, né? Uma pessoa faz qualquer ato frio, é psicopata, é psicopata. Isso não ajuda a gente a fazer essa separação. Agora, a doença mental mesmo é completamente diferente, porque aí a pessoa não entende e não se controla porque não entende. Então a gente está num outro universo, mas é um universo bem pequeno. Vamos começar falando a respeito de uma pessoa exatamente nesse sentido. Alguém que pratica um determinado crime, fica preso durante X anos, é liberado depois de um exame criminológico que hoje quase nem existe mais, né? Analisado por um psiquiatra, por um psicólogo, por uma assistente social, sai e pratica um crime idêntico. Nós vamos falar do Chico Picadinho. Fala do Chico Picadinho, inclusive está num dos seus livros. Bom, primeiro eu quero falar que Francisco é um gentleman. Você jamais diria que ele fosse capaz de um ato, ou dois, como ele cometeu, né? Um homem extremamente educado, extremamente culto. Era amigo do Ziembinski, frequentava os teatros de São Paulo, tinha vários amigos boêmios e cultos. É um cara que lê, dono de uma cultura literária imensa, principalmente literatura russa. Pinta. Conhece tudo de Frankl, né? Eu fui conhecer porque ele me indicou me aprofundar na leitura. Então, eu gosto de falar isso porque o crime é um momento da vida dele, não é a vida dele inteira. Ele é uma pessoa. Aí ele tem 2 momentos horríveis. Para quem está nos vendo e ouvindo agora, conta um pouquinho antes de você definir o perfil dele, o que ele fez, por favor. O Francisco, por 2 vezes, não me lembro a exatidão dos anos, mas se não me engano é 66 e 76, com 10 anos de diferença. Depois. O Aurora. Com 2 mulheres último, né? diferentes. A Margarete Suída, dançarina. dançarina, e eu esqueci o nome da outra. Não vem ao caso. Avenida Rio Branco. Isso. E ele são 2 mulheres da prostituição que ele leva para casa dele, apartamento ali na Rua Aurora. Um deles é na Rua Aurora. Um deles é na Rua Aurora, exatamente. E ali, depois de ter relações sexuais com elas, ele as mata e as esquarteja. Bem difícil ver aquelas fotos do local de crime. Conversando com ele, por exemplo, você vai entender um pouco a questão das mortes. O Francisco gostava de asfixia erótica. É claro que essas vezes deu errado. A possibilidade, aliás, de dar errado não é pequena. É muito grande. Eu fui para os Estados Unidos fazer um curso com um agente do FBI já aposentado, que também profiler, que também... ele fez um workshop só sobre asfixia erótica, porque
tá na fantasia de muita gente e dá muito problema. Então, por exemplo, eu cheguei com o Francisco numa conta que ele podia ter tido 12 vítimas. Ele tinha 2, tá? E o esquartejamento dele, apesar de não parecer ritual, ele deixa sim uma assinatura, que é um X nas nádegas dessas Sim. mulheres. Agora, o Francisco é um indivíduo muito inteligente. Então, para cada pessoa que entrevistou o Francisco, eu não sei se você entrevistou ele, Sim. dependendo de quem você é, ele tem uma teoria Sim. sobre o crime dele. Isso é muito isso que me interessa. Então, assim, quando é jornalismo, ele tem um texto da boemia, da literatura, porque né, o cara vai gostar. Quando ele conversa com um advogado ou alguém da área do direito, ele vai falar como ele está preso por um artigo que não deveria valer mais, que é de 1940, que é inconstitucional, ele ainda está preso, que ele não foi considerado insano, então que ele não podia estar na cadeia até hoje, uma vez que ele está desde 76, nós estamos em 2024, e de fato ele deveria estar solto. Ele vai para esse discurso jurídico. Já paguei pelo meu crime. Quando ele conversa com psicólogos, é muito diferente. A questão do abandono da mãe, a mãe adotiva, a mãe biológica, como uma vítima para... Então, ele tem vários discursos. E eu tenho a impressão, depois de conversar tantas horas com ele, que nem ele sabe ao certo. Não é tão claro. Ele tem... Acho que tudo isso é verdade. Por isso que eu brinquei com a verdade. É verdade das mães. É verdade a parte legal. É verdade a parte de que ele é culto. Tudo vai compor um quadro muito mais complexo do que a gente consegue entender. O fato é que ele está preso por um truque da lei. Isso é verdade. O fato é que humanamente também ninguém quer soltar, porque todo mundo fala, se ele fez 2, pode fazer 3. Gente, ao mesmo tempo, quantos anos ele tá, Renato? Eu não consigo. Não, ele está há muitos e muitos e muitos anos. Nós temos um amigo em comum, Fernando Rocha. É Fernando Rocha. Adoro ele. E Esse o advogado Fernando maravilhoso. já nos deixou, infelizmente. E o Fernando recorreu até para a OEA. Fez tudo que podia. Pra conseguir que ele Conversei saísse. com ele várias vezes. O Chico deve estar... Com o quê? 80? Por aí, deve Por estar aí, mais ou né? menos com isso. Ele deve estar preso há uns Então, 40 você acha anos. que ele vai querer Ele é fazer... recordista. Mas, pessoal, você acha que ele vai querer transar com alguém e fazer asfixia erótica? Sabe, tem uma hora que... Você tem que também ter a justiça também tem que ter bom senso. Porque me assusta o jeito que ele tá preso. Não por causa dele. Me assusta por minha causa. Na minha vez, eu vou querer uma lei... Porque sempre você tem que pensar em termos sociedade. Só para ele... Realmente serviu para ele não sair pro Champinha também. Sim. Agora, e na hora que chegar a nossa vez, como é que a gente faz para sair desse encalacro? Era melhor resolver isso de outra forma, de uma maneira mais legítima, do que essa maneira que fica questionável. E que o doutor José Fernando questionava tanto. E foi muito bem questionado. Como assim que ele não era inimputável e estava lá? Antes da pergunta do Percival, queria só dizer para quem está me vendo, está nos vendo e ouvindo, se você tem curiosidade, você nunca leu, jovem, vai pelo Chico Picadinho. Chico Picadinho faz uma pesquisa e você vai saber o que a gente está falando. Serial Killers Made in Brasil, entrevistei ele. Isso, o que a gente está falando. Você Estamos falando de Francisco Costa Rocha. Isso. Exatamente. Agora, te ouvindo atentamente, Ilana, eu ouso dizer que a verdade é ou não é. Nada pode ser diferente ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Isso é um fato. O Brasil é um dos campeões mundiais de assassinatos. E observando esses assassinos ao longo da história, eu percebo que antes de ser praticado o homicídio, o assassino ele precisa odiar primeiro para ser violento depois, né? Então você tentando entrar na mente do assassino que passa por essas coisas que eu acabo de dizer, o que você acha desse cenário? Mas eu acho que quando odeia, você tá pondo um motivo emocional e não simbólico. Porque quando é crime em série, esses assassinos, os motivos deles são motivos simbólicos e não necessariamente o ódio, o amor por aquela vítima. Por isso que é tão difícil da polícia investigar. Porque a polícia tem aquele lead, né?
das relações, como começa a investigar quem tinha alguma coisa contra, quem era amigo, quem era inimigo, vai procurando motivo, se era uma questão de dinheiro, se tinha seguro. Quando chega no crime em série, joga fora isso. Porque o assassino não está se relacionando com a vítima como ela é em si. Aliás, as raras vítimas que escaparam de serem mortas por um assassino em série são aquelas que conseguiram, durante o processo, se fazer enxergar como elas mesmas e não como a figura que eles achavam que elas eram. Então, é muito importante entender isso para investigar crime em série. Que nós estamos em outro lugar. É um lugar onde não tem o amor e o ódio, pode ser pela raiz do símbolo que ele criou. Entendeu? Então, se ele teve uma questão com a mãe e a mãe era professora e ele vai só matar professoras, aquela professora da vez, ele nem conhece, ele não tem apego nenhum, não tem raiva, não tem amor, não tem nada. Ele tem só o que ela representa. E o ódio ao amor dele tá lá, aonde foi a raiz do símbolo dele. Por isso que é tão difícil entrar na cabeça desses indivíduos, que se você não entender. E por isso que o Francisco Costa Rocha explica muito quando ele mesmo faz o elo. Quem era a Margareth Suída na vida dele? Ninguém. Mas ela tinha para ele uma relação com a questão da mãe dele. Aí sim nós temos uma relação muito mais profunda e complicada. Na linha do simbólico, a mãe dele não tinha sido prostituta? A mãe dele não tinha sido prostituta para nós, mas a mãe dele tinha um marido casado. O pai do Francisco... Ela tinha um relacionamento com uma pessoa casada, com uma pessoa casada. Então eu não sei como isso é na cabeça dele. E para ele, uma mulher como a Margareth Suída... Ai, gente, eu tô mal de não lembrar o nome da Ângela. É o nome da segunda vítima do Francisco, tá? Me ajudar, gente, obrigada, porque ela merece todo o respeito. Para ele, Francisco, o fato delas serem prostitutas reduziam elas imensamente. Elas eram só objetos. Elas não eram pessoas. Elas eram um objeto para ele. Diminuídas e despersonalizadas. E esse é o problema do assassino em massa, do assassino em série. Ele despersonaliza. Aquela pessoa vira um invólucro para o que ele quiser colocar dentro. Não é pessoa mais. Por isso que eu te falo, as raras vítimas que falam, pera, ó. Olha, eu tive um hater há 20 anos atrás, um hater grave, lembra do Orkut? Sim. Eu tive um hater muito horrível, cara, muito agressivo. Já tinha lançado o primeiro livro. Se ele me agredia, era um negócio assim, fenomenal. E um dia, meu filho que tinha 15 anos, o que hoje é advogado, já tinha tendência para defender os outros, ficou tão indignado com o que esse cara escreveu no Orkut, que entrou lá e falou assim: a Ilana Casoy é minha mãe. Por que você está fazendo isso com ela? Ela sofre, ela é dedicada e você só não para de agredir. Gente, esse foi o maior exemplo da despersonalização. Este cara ficou... Ela é mãe? Você é... Porque eu não era uma pessoa. Eu representava o que ele odiava. Eu era sobrinha do Boris, eu tinha conseguido tudo com pistolão. O Boris, hoje... Percival, vamos abrir o segredo? Hoje. Porque na época do primeiro livro, eu queria levar meu original pro Percival. Grande ícone da literatura policial. Já tinha lido todos os livros dele. Eu queria muito que ele escrevesse o prefácio. Hoje eu fiquei sabendo que, em segredo, porque eu pedi pro Boris, meu tio é o Boris Casoy, eu pedi o contato, se ele tinha o contato do Percival, que eu queria ligar e pedir. Sem eu saber, hoje o Percival me contou lá na maquiagem, que o Boris ligou para ele e falou: olha, minha sobrinha vai te ligar. Eu não sabia, até hoje. Então, o cara me agredia e eu nem tinha pedido nada. Acho que o único jornalista que não me entrevistou foi o Boris. Meu tio mesmo, ele é irmão do meu pai. Nem sei como ia ser uma entrevista com ele. Não teria muito cabimento. Então, quando o cara falou, mas ela é mãe, ela é uma pessoa que tem filho, o filho tá... Nunca mais o cara pediu desculpas. Isso é o que faz a despersonalização. Você não tem dó nem piedade. Você não é ninguém. Não importa. Como é entrevistar alguém, né? Alguém autor de, muitas vezes, de um crime horroroso, está frente a frente, mas você
o começo muitas vezes é difícil, mas depois você ganha confiança. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Luz Vermelha, foi igual, né? Quando ele chegou com o pé nas costas, Cássio. depois, pá. João Cássio Vieira da Costa. Como é isso? Você que entrevistou muita gente. Conta para quem não sabe, que você retratou isso muito bem nos seus livros, esse tipo de conversa, até chegar depois ao que você tem, o seu objetivo. Então, são diversos perfis de criminosos e diversos sentimentos. Por exemplo, eu não vou citar nomes para não dar Tá, palco para eles, tranquilo. tá? Mas vamos lá. Teve um assassino gravíssimo que eu entrevistei. E se eu tivesse que definir em uma palavra, ele sabe o que eu te diria? Chato. Ele é chato. Entrevistar ele foi um sacrifício. 9 fora. Claro que além de... Gente, tô falando para lá de que sabemos que são crimes impressionantes, que a gente fica mexido e tal. Tem uma questão do cara dar sono. O cara é chato. Você fala assim, nossa, mas que difícil. Sempre no mesmo tom de voz. Não Difícil. esboçava nada. Nada. Você fala assim, cara, sem emoção zero. Outro que eu entrevistei, esse eu vou falar o nome porque todo mundo conhece bem ele, que é o Pedrinho Matador. Sim. Um espetáculo de entrevista. Não tinha algum exagero, não? O que você chama de exagero? Cara, primeiro que ele fazia... Gostava, mas pra mim, que quero ouvir, eu conversei com ele 5 dias inteiros, deixa ele falar. Tatuagem, meu prazer é matar. Depois, mato por prazer. Mato por prazer. No braço, tirou. Depois ele tirou. Mas um cara que fazia a sonoplastia das histórias que ele contava. Quando ele dava tiro, ele fazia tá. Era um tchá. Então, é exagerado? Claro que sim. Era o grande momento dele? Era o grande momento dele. O cara foi preso aos 18 e saiu da cadeia 34 anos depois. Ou 36, ou 38. E morreu Na pouco rua. tempo depois, né? Ele Mataram. já sabia. Ele sabia. Mas assim, viveu lá o fim da vida dele com as irmãs que ele gostava, preservava. Fui conhecê-las. Também conversei com elas. Então, é uma entrevista diferente, porque... Só que assim, todo mundo que estava comigo avisado. Para partir de um ato de espetáculo para um ato espetaculoso, gente, é um segundo. Todo mundo virar aqui refém, eu tenho algum problema, então ninguém passe por trás dele, ninguém assuste ele, ninguém confronte. Então você tem que entender antes de estar lá quem você está Muitos que eu já entrevistei, uma mesa entre nós, você preso lá no canto na parede que está falando comigo e eu desse lado de tênis. Porque se der qualquer coisa errada, quem vai sair de tênis correndo sou eu antes que você pule a mesa. Então você tem que ir entendendo. E os sentimentos são confusos para mim. Eu sou muito profissional, eu fico muito inteira, mas não quer dizer que eu fico inteira depois. Já deitei de cama muitas vezes depois que acabei. Meu Deus, olha o que ele me contou, ou ela me contou. No caso do Pedrinho Matador, ele dizia que tinha matado mais de 100 pessoas, a grande maioria também no presídio, ele pisoteava, sapateava em cima dos Comeu o corpos. coração. Quer dizer, tinha muita verdade, mas tinha muita... Fantasia. Aí você fala de mulher, né? Antes, pessoal, como é entrevistar uma mulher criminosa? Totalmente diferente. Fale um pouco. Ou criminosa, mas a entrevista mais marcante que eu tenho de mulher, na verdade, foi da esposa de um criminoso em série. Que eu fui chamada pela polícia para entender se ela poderia estar envolvida ou não. Quem era essa mulher que era esposa dele? Será que ela ajudou ele? Porque ela estava com o celular de uma vítima. Então, surge dúvida. Se eles estavam agindo em par ou se ele já sozinho. Essa me chocou tanto porque ela me explicava do susto dela de descobrir que ele era um monstro. Ah, não sabia. Diz ela que não sabia, mas ela fala uma frase-chave para mim. Eu agora sei, ele é um monstro. E onde, doutora, me ajuda? Aonde eu paro de amar ele? Ixi. Como é que eu faço? Eu não quero mais amar esse lixo. E eu não sei onde eu desligo. Isso para mim foi muito impressionante. Mulheres, eu entrei no presídio feminino aqui em São Paulo algumas vezes, é muito doloroso. Primeira coisa que me choca, a maioria está lá por consequência do ato do parceiro. Isso me incomoda tremendamente.
porque não é um ato da escolha delas. Elas se envolveram com um cara ou com uma outra mulher e por causa desse amor, elas estão lá. Ou porque a pessoa, ou como parceiro ou parceira era do tráfico, em geral, muita gente por esse artigo, ou porque acabou um assalto que acabou errado, ou porque passou o serviço pro primo querido. Até às vezes uma falava para mim, ó, meu primo que chegou de longe, foi morar na casa da minha mãe, eu amava esse primo, e ele foi me perguntando do meu trabalho, daí quando teve o assalto no trabalho dela, eram as informações todas que ele tirava dela no shopping da sexta-feira. Então, isso me impressiona muito ainda de um machismo estrutural, onde a mulher ainda tá, a maioria que está na cadeia por causa da parceria. Isso é uma coisa que me incomoda tremendamente. E no manicômio também me incomoda. Você vê que eu fui no Rio de Janeiro, num manicômio feminino, que era do Heitor Carrilho, tinha 30 mulheres para 300 homens que estavam lá. Então a mulher está em número muito menor nesses lugares. Aí conversei com sequestradora de criança, com assassino, mas aí já doentes mentais. Mas assim, é diferente, porque a agressividade é latente e a sensibilidade nas palavras que escolhe é bem diferente. É bem diferente. E na desconfiança de quem você é. Porque, em primeiro lugar, o que elas mais aprenderam é como ser traída. Então você já entra num lugar direto onde você pode ser a traidora da vez. Pois é, Ivana, o significado da palavra alma é aquilo que nos move, nos movimenta. Então, há almas limpas, há almas penadas e há almas que as pessoas as classificam como sem alma. A minha questão é a seguinte, por exemplo, no caso do Chico Picadinho. Antes de ser colocado em liberdade, no primeiro dos casos, a Margarete Suída, ele teve um laudo favorável, assinado por uma psicóloga e um psiquiatra, que em tese são os profissionais encarregados de penetrar na alma humana. Estão lá exatamente. Na alma não, na cabeça. Penetrar na alma humana. A impressão que eu tenho, queria saber qual é a sua, é que depois da reincidência do Chico Picadinho, esses profissionais responsáveis por esses laudos ficaram com medo de emitir laudos favoráveis. Ficaram com a minha impressão que eu tenho. Agora, isso pode acontecer, quer dizer, da outra vez eu errei, não quero errar mais, então vou me omitir. É que eu não entendi, nunca por que eles têm que se achar responsável. Porque assim, futurologia não existe. Seu laudo pode ser acertadíssimo, mas você não está fazendo uma previsão de futuro, uma astrologia, uma profecia. Ai, olha, eu tô considerando... Porque é aquele momento. Olha, vamos lá, deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Eu conheci a Maria Adelaide Caires, que é quem fez o laudo do Maníaco do Parque, Francisco também, quando ele foi preso pelos crimes. E anos depois, quando ele queria casar, ela foi chamada para nova avaliação. São duas avaliações completamente diferentes. Existem anos de cadeia entre elas. E foi interessantíssimo acompanhar esse trabalho, porque o que era ruim lá no momento dos crimes ficou muito pior com os anos de cárcere. E você então tem um comparativo de que a mesma pessoa, em dois momentos diferentes da vida, tem análises, e uma psicóloga competente e corajosa, que foi lá e pôs o que ela estava vendo naquele momento. No momento do primeiro laudo, o que eles estavam vendo era aquilo, o que não necessariamente é igual ao momento do segundo, por medo ou não. Mas eu acho que todo o sistema de justiça, com essa cobrança midiática, porque justiça e mídia têm tempos de funcionamento diferentes, a mídia precisa da notícia para ontem e a justiça não pode dar resultados para amanhã, não é possível. Então você tem uma pressão muito grande, como se a pessoa cometeu crime de novo, a culpa é de quem soltou, mas naquele momento ela não ia. Como é que você vai saber se ela vai cometer outro crime?
Você não tem como fazer essa previsão analisando a cabeça de ninguém. Nem seria justo. Você pode fazer um exame sem cometer crime, uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, num momento péssimo da sua vida. Ela vai ser diferente do que se você estiver no melhor momento. Eu tava vindo pra cá, tava brincando que eu tenho problema gastro, mas quando eu tô de férias eu não tenho nenhum problema. Ele só aparece Quando você está trabalhando. quando eu tô trabalhando. Então a cabeça da gente é uma caixa de Pandora. Não dá pra justiça ou pra área psi ser responsável por uma futurologia. Mesmo os testes desenvolvidos hoje para definir se a pessoa, que grau ela tem de psicopatia, esses testes podem nos dizer qual é a probabilidade dela reincidir. Aí, ok. Olha, essa pessoa com essa pontuação, a probabilidade dela reincidir é alta. Ok. Diferente de usar esse teste para falar essa pessoa com essa pontuação é psicopata, porque ele não é diagnóstico. Então a gente anda bem numa zona turva. A gente não. Mas acho que a gente tem muito que aprender, porque a pressão social vai, muitas vezes, sim, interferir no resultado. Seguindo esse caminho, só para não perder, você escreveu um livro, O Quinto Mandamento. Caso de polícia. E fala da Suzana Richthofen. Falo. Soltaram os cravinhos antes, a justiça soltou, mas ela não. Ela teve primeiro problema com o promotor, depois a juíza achou que não, até que chegou o dia em que ela saiu, tanto é que casou, tem filho. Fala um pouco disso. Sabe que tô até impressionado, porque muita gente me pergunta o que eu acho, que ela saiu, que ela casou. Digo dessa sequência. Então, mas o que eu fico pensando, às vezes, Renata, é o seguinte. Eu sei muito sobre a Suzane Richthofen daqueles anos do crime, do processo. Eu acompanhei muito de perto, estava lá. Então eu podia analisar, mas era uma moça de 20 anos. Era uma garota, né? Uma garota. É bem garotinha, né? Menor ainda pela lei. Ao longo do processo, uma pessoa que passa cárcere, que está cumprindo pena, com tudo que ela carregava, é claro que isso fez grandes modificações. Eu não sei mais quem é, eu não tenho mais essa avaliação, a gente estava falando em avaliação psicológica. Não sabemos quem é essa mulher de 40. Como eu falei do maníaco do parque, será que seria melhor? Será que seria pior? Porque tem uma questão também de uma época que ela não queria sair. Ela já poderia e ela não queria também. Sim. O que será, né, que ela não queria sair? Que coisa estranha. Se você pensar por outro lado, ela foi muito jovem. Aquele é o mundo que ela conhecia, onde já era aceita. Não deve ser fácil mesmo encarar a selva aqui fora, né? É como uma pessoa... sem ninguém, né? Porque o único era o irmão e o irmão também... Não, bom, o irmão mais atingido por essa história toda. O irmão fica órfão dos pais, perde a irmã, perde o melhor amigo, uma tragédia completa. Então, eu acho que a cadeia marca ferro. Cada indivíduo, inocente ou culpado. Eu faço hoje uma série com inocentes que foram erroneamente condenados. Você pode dar dinheiro, você roubou um pedaço da vida dele que você não consegue devolver. E para quem é culpado, eu acho que tem uma parte que é para Deus, que nem fala o Percival, então vamos lá. Sua alma vai lá para Deus olhar. E essa parte a gente não pode, a gente pode só lidar com o nosso terreno mesmo, nossas leis, nosso humano. O que eu acredito que deveria acontecer, depois vou passar para o Percival, é assim... 40 anos. Um crime nessas condições, matou o pai, mandou matar o pai, a mãe, 40 anos. Passou os 40 anos, cumpriu tua pena direitinho, toca a tua vida. Toca a tua vida. O que não, às vezes a pessoa com 40 anos vai depois de 10, 12 anos, bota na rua. Tem uma questão de progressão de regime, mas eu acho que se você gosta disso, vai ter que votar e fazer disso lei. O que eu não gosto é do ajeitar. É do enganar, é do torcer, é do manipular uma coisa que não deveria ser manipulável. Temos essa lei porque várias pessoas pensaram
nesse assunto e acharam que o melhor para diminuição da criminalidade é dessa maneira, porque você tem que considerar que você não pode legislar pelo caso de uma mulher que mata o pai e a mãe com o namorado. Você está legislando para todo mundo que está encarcerado. Você não está nessa... Então, assim, por exemplo, crime em série. Agora tem. Vamos lá. Figura de lei, serial killer. E quando for em série, ter tratamento diferente. Você separa o crime diferente. Você não pega e faz uma legislação para todo um universo de pessoas que cometeram crimes com base no sacrilégio que é matar o pai e a mãe, que é para além da lei. Então eu acho, então, ok, fizeram uma lei para serial killer, vamos fazer uma para parricídio. Matou pai, mãe, filho, bom, talvez tenha que cair em outra caçapa. Mas eu não sei se todas as pessoas, porque tem pessoas que não cometeram crime de matar o pai, a mãe, a filha ou em série. Eles estavam na hora errada, no lugar errado, se meteram com a gente errado, tomaram caminho. E tem sim condição de fazer uma outra história. Você não pode mudar o que você já fez, mas você pode mudar o que você vai fazer. Para essas pessoas, cabe a progressão de regime, progressão de pena, você reinserir na sociedade habilmente, para você tentar isso como medida de prevenção, para baixar a criminalidade. Porque se você não der condição, cara, o partido criminoso vai dar. Se você não tiver onde dormir, quando você sair, você vai ter quem dê. Onde tem anomia, onde tem a falta do Estado, alguém ocupa, o lugar está vazio. Se eu morar na periferia, no alto de um morro, e meu pai passar mal, e eu precisar do carro de quem for, eu vou usar. E vou dever pro resto da vida, sim, mas vou ter salvo a vida do meu pai. Por que não tinha um posto lá de saúde? Então, o Estado vai ter que pensar em várias formas de diminuir essa criminalidade e dar condição para esse indivíduo progressivamente. E quando ele tem a progressão de pena, o controle do sistema é maior sobre ele. Porque ele volta, né? Ele passa o dia fora e volta. Dá para ver se ele tá drogado, dá para fazer exame, dá para ver se ele tenta entrar com alguma coisa. Enfim, tem várias possibilidades ali. Se você soltar ele 40 anos depois jogar ele pela janela, não sei o que vai acontecer. Agora, crimes de alto horror e não o crime hediondo como virou um saco de gato, que tudo cabe lá dentro. Parricídio, crime em série. Bom, acho que vale pensar, talvez, uma situação diferente. Uma situação diferente, não uma lei inteira que pegue todo mundo por conta desses crimes tão raros. Você citou aí a caixa de Pandora da mitologia grega, que aberta saem todos os males do mundo, que pode ser exatamente o mundo do crime, mas lá no fundinho está escondida a esperança. Já no inferno do Dante, a Divina Comédia, na porta do inferno está escrito: você que aqui está entrando, deixe lá fora toda a esperança. Então, muita coisa gira em torno da periculosidade, como você citou. Eu queria a sua opinião sobre esse movimento fortíssimo de extinguir os manicômios, que é o lugar onde, teoricamente, gente perigosa, gente de alta periculosidade ficasse. Que não haveria mais a internação. Aliás, a classe psiquiátrica é frontalmente contra. Mas isso está, inclusive, para ser aprovado legalmente. Você acha que se pode prescindir do manicômio judiciário? Eu já tive em vários. Eu acho que já fechar tudo mesmo. É muito difícil aquilo. Acho que virou também como a lei do crime hediondo, acabou que várias coisas cabem lá. Você fala um cara de alta periculosidade, mas ele era doente mental? Depende. Tem criminosos de altíssima periculosidade que não sofrem de nenhuma questão mental. É um estigma. O crime e a loucura andam juntos. Você falou de Divina Comédia, a gente falou da Caixa de Pandora, e o crime e a loucura? O tempo todo. Né? Então, a gente tem que separar isso. Não é porque mata. É determinante a doença mental? Agora, vamos lá. Então, vamos pegar só as pessoas onde foi determinante o cometimento do crime. Tá? E a gente tem
Mesmo assim, essas pessoas podem ser acompanhadas por tratamento ambulatorial, a maioria. E, de novo, a gente está falando de uma minoria. Então, vamos falar. Aí você me pergunta, mas e o vampiro de Niterói, que está no Made in Brasil também? Marcelo Costa de Andrade. Irrecuperável. Doente mental, de fato. Doença mental determinante para o cometimento dos assassinatos. Como que a gente vai fazer com ele se todos os manicômios forem fechados? A gente vai soltar ele também? Que medo! Então, ok. Então, a mesma coisa que eu falei sobre o parricídio e o crime em série. Vamos pensar uma solução em separado para crimes totalmente fora de qualquer estatística, que são casos... Percival, quando você visita, quando você conversa com psiquiatras, com psicólogos, os casos que realmente, de verdade, eles votariam por apartar e colocar numa instituição, esse universo é minúsculo. A maioria não é isso, mas eu conheci o seu Nelson no Rio de Janeiro, no Heitor Carrilho. O seu Nelson, ele tinha um rebaixamento mental, tá? Ele morava em São Cristóvão, isso nós estamos falando na década de 50. O seu Nelson tinha esse rebaixamento e morava lá em São Cristóvão, numa rua de casas geminadas. Então ele pega e entra na casa errada. Quando ele chega do trabalho, ele entra numa casa errada e começa a cozinhar. O dono da casa vê o quê? Uma pessoa preta dentro da casa dele, mexendo nos armários. Chama a polícia, seu Nelson é preso e é levado para o Heitor Carrilho, que estava ali começando seus trabalhos, manicômio judiciário. Chega no Heitor Carrilho, fazem os testes, o que dá? Que ele tem um rebaixamento. Ele ali, então, ele vai para a medida de segurança, ele é internado e não é preso, não vai para cadeia, fica internado no manicômio judiciário. Corta. Próxima cena. 2007, um novo diretor do manicômio judiciário encontra o seu Nelson e vai olhar. Acredita que esqueceram dele lá? Ele nem furtou, ele furtou comida. Ele entrou na casa, ele nem era nada. Mas esse é o perigo das instituições. O cara passou 50 anos, ninguém lembrou mais dele. O pai morreu, a mãe morreu, o irmão morreu. Como é que você faz? Esquecido. Por nada. Por um furto de comida. É só pegar o processo, tá lá. Então, as instituições não é bom, não funciona, vira um depósito de gente. Pessoas podem ser esquecidas 50 anos dentro desse sistema. E a maioria poderia ter, sim, um acompanhamento ambulatorial. Agora, Vampiro de Niterói. 13 vítimas, 13 crianças brutalmente assassinadas. Completamente doente mental, diagnosticado pelos maiores psiquiatras do Rio de Janeiro, dizendo que a doença mental dele é determinante para todos os assassinatos que ele cometeu. Como é que você devolve ele para a sociedade? Não pode? Então vamos pensar numa solução separada. Não fazer um sistema inteiro, porque na sua fantasia todo mundo é ele. Não, não é. Ele é realmente um caso muito raro. Bom, a gente ficaria aqui até várias horas, mas chegou a nossa hora aqui com a doutora Ilana Casoy. E eu vou dizer aqui, olha, se você gostou dessa entrevista, comente, compartilhe. Todos os episódios do podcast estão disponíveis no R7, no Play Plus e outras plataformas digitais. A cada 15 dias tem episódio novo por aqui. Muito obrigado, a conversa adorei, foi muito gente. boa. Obrigada. Merci, e até a próxima. Até a próxima.